Olá, turma. Vamos fazer mais uma correção de atividades. Hoje a gente vai comentar a atividade que vai falar sobre o cilindro e o cálculo da área da superfície e o volume. Sendo que a área da superfície é a área lateral do cilindro mais 2 vezes a área da base. E o volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós vamos ter essas duas fórmulas para se trabalhar as questões onde aparece o cálculo de área da superfície ou o volume de um cilindro. Vamos à primeira questão. O seguinte: um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa essa nova embalagem, com as suas medidas internas indicadas. A quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta é. Então, as medidas estão indicadas na figura. Que medidas são essas? Então, nós temos, observa aqui na parte de baixo, nós temos 10 centímetros. Aí corresponde ao diâmetro do círculo desse cilindro. E do lado direito, na vertical, nós temos 15 centímetros. Essa medida corresponde à distância entre as duas bases, entre os dois círculos. Então, essa distância é a altura do cilindro. E ainda temos o dado que π, que a gente vai utilizar nas fórmulas, equivale a 3,14 aproximadamente. Tá? Então, a resposta é a letra C e vamos analisar a resolução detalhadamente. Então, primeiro, para calcular o volume de um cilindro, o que nós precisamos saber é o valor do raio e a medida da altura. Então, quanto é que mede o raio? Lá na figura, observe que a medida que tem lá é do diâmetro, ou seja, é de um lado ao outro do círculo. Então, o raio é só metade dessa medida. Então, se o diâmetro é 10, significa que o raio é de 5 centímetros. E a altura, dada lá no cilindro, 15 centímetros. Então, a fórmula do volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, vamos calcular esse volume substituindo o raio por 5 e elevando ao quadrado, a altura por 15 e o π, que é esse número irracional, 3,14 aproximadamente. Então, o volume vai ser igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 15. Então, o cálculo que a gente vai fazer primeiro é o cálculo da potenciação. 5 ao quadrado equivale a 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. Então, ficou 3,14 vezes 25 vezes 15. Preferi multiplicar primeiramente 25 vezes 15, que dá 375. E por último, multipliquei 3,14. Então, 375 vezes 3,14 dá 1.177,5 centímetros cúbicos. Resposta letra C. Questão de número 2. Uma empresa de publicidade utiliza 2 tipos de suportes rotatórios para veicular propaganda. Um em forma de cilindro circular reto, de diâmetro 1 metro, e o outro em forma de um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero de lado medindo 1 metro. Os dois suportes têm 5 metros de altura, conforme indicado no desenho abaixo. Observe os dois desenhos, são dois sólidos geométricos. O da esquerda é o cilindro e o da direita é o prisma, de base triangular. O preço cobrado por propaganda é de R$ 100 por metro quadrado de área lateral externo do suporte utilizado. O valor a ser pago pela opção de suporte mais econômica para um anunciante é aproximadamente... Então, qual dos suportes será que vai ser mais econômico para o anunciante? Porque ele vai escolher o suporte mais econômico. E aquele que será mais econômico é aquele que vai ter a área lateral com uma área menor, certo? Então, o que é a área lateral? Então, nos dois suportes, a área lateral corresponde à área que contorna cada um do sólido pelos lados, não as bases, tá? As bases são as duas paralelas iguais
E a lateral do cilindro, quando a gente planifica um cilindro, que a gente obtém são dois círculos, que são as duas bases, e a lateral é um retângulo. Esse prisma, esse cilindro, ele é reto. Então, ao planificar, nós teremos um retângulo na lateral. Nesse retângulo, como ele está contornando o círculo, o comprimento desse retângulo é o comprimento de uma circunferência, que é a circunferência que contorna o círculo. Pois tem aquele lá dados, o π3,14, e esse C significa o comprimento de uma circunferência. A fórmula é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes r. Então, é o comprimento do retângulo, que é a lateral do cilindro. E a altura desse retângulo é exatamente a altura do cilindro. Para o prisma do lado esquerdo, observe que na lateral do prisma nós temos 3 retângulos. E esses retângulos, eles são iguais, podemos dizer que eles são congruentes. Eles têm a parte de baixo, que é a aresta da base de 1 metro. Como o triângulo é equilátero, todos os lados, todas as arestas de 1 metro, e a altura de 5 metros. Portanto, são 3 triângulos, onde a base é de 1 metro e a altura de 5 metros. Então, a área de um retângulo é 5 vezes 1, certo? Então, vamos analisar a resolução aqui detalhadamente. Então, primeiro devemos calcular a área da superfície lateral dos dois sólidos, somente a área lateral, pois a propaganda vai ser colocada apenas nessa região dos dois sólidos. Primeiro, para o cilindro, temos que calcular a área de um retângulo, pois ao planificar um cilindro, forma um retângulo de comprimento 2πr e a altura h, que é de 5 metros. E no cilindro, o raio é só de meio metro, ou seja, 0,5, pois é metade do diâmetro, e a medida que foi dada lá é a medida do diâmetro. Então, a área lateral vai ser calculada 2π vezes r vezes a altura. Então, 2 vezes 3,14 vezes r, que é 0,5, vezes 5, que é a altura. Então, multiplicando, dá 15,7 metros quadrados. Essa é a área da superfície lateral do cilindro. Já para o prisma, a área lateral é formada por os 3 triângulos iguais, certo? Pois a base é formada por um triângulo equilátero, que quer dizer que todos os lados do triângulo têm a mesma medida. E a área do retângulo é obtida pela forma A, base vezes altura, onde a base é de 1 metro e a altura de 5 metros. Então, como são 3 retângulos, nós devemos ter que a área lateral é 3 vezes a base vezes a altura. Então, 3 vezes 1, 3, vezes 5, 15. Então, a área lateral do prisma equivale a 15 metros quadrados. Então, observando a área lateral do cilindro, que é 15,7 metros quadrados, e do prisma de 15 metros quadrados, vai ser mais econômico o anunciante escolher o prisma, que é menor do que a área lateral do cilindro. Então, 15 metros quadrados deve multiplicar pelo valor do metro quadrado, que é 100. Então, 15 vezes 100 vai dar R$ 1.500, que vai ser o valor a pagar pelo anunciante. Resposta letra A. Terceira questão. Maria comprou uma orquídea que veio plantada em um vaso cilíndrico, como representado no desenho abaixo. Então, o desenho abaixo tem em forma de um cilindro. E esse cilindro, ele representa um vaso, certo? Que foi comprado com as orquídeas. Então, a medida da área total desse vaso cilíndrico é... Então, nós vamos querer aqui a área total do cilindro que representa o vaso. Então, vamos imaginar que é um vaso. Então, o vaso, ele tem a lateral, tem a base inferior, que é o fundo, e a parte superior vai estar aberta, pois é um vaso, não tem tampa. Então, vamos levar em consideração que nosso cilindro tem como área total a área lateral mais a área de uma base.
Então, para calcular a área total, no caso é a área total do vaso, devemos calcular a área lateral, que é dada pela forma 2πr vezes h, e a área da base, que é πr ao quadrado, que é a área do círculo. Pois esse cilindro, ele tem apenas o fundo, pois é o fundo do vaso. O raio na questão é igual a 6 e a altura 20. Então, a área lateral vai ser 2π, que é 3,14, vezes 6, que é o raio, vezes a altura, que é 20, multiplicando a 753,6 centímetros quadrados, que é só a lateral. A área da base é π vezes raio ao quadrado. Π é 3,14, raio 6, 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 3,14 dá 113,04 centímetros quadrados. Como eu quero a área total do vaso, se fosse do cilindro fechado, tampa e fundo, teria que ser duas bases, tá? Por isso que eu coloquei aqui a forma, tá 2AB. Eu tentei tirar várias vezes e eu não consegui tirar desse slide, né? Sempre salvei, veio assim. Então, desconsidera esse 2, gente, porque é a forma do cilindro. Eu coloquei aqui a forma do cilindro, mas aqui o cilindro é um vaso sem tampa. Então, é só AL mais AB. Então, o AL é a área lateral, deu 753,6. E a área da base, somente uma base, é de 113,04. Isso é igual a 866,64 centímetros quadrados. A resposta está na letra C. Questão número 4. Observa abaixo o desenho de um reservatório no formato de um cilindro circular reto que contém água até a metade de sua altura total. Então, nosso cilindro aqui, ele está com água apenas até a metade de seu volume. Então, se a altura é de 3 e eu quero calcular o volume só da água, eu vou pegar a altura apenas da água. Se metade de 3 vai ser 1,5 metro. Nesse desenho, as medidas indicadas correspondem às dimensões do reservatório. Qual o volume de água contido nesse reservatório? Nós queremos apenas o volume da água. Então, vamos levar em consideração a altura apenas da água. Ou, se fizer a altura usando o número 3, é só no final dividir por 2. Então, eu fiz aqui já pegando a altura dividido por 2. Então, o volume da água no cilindro é calculado por V, π vezes raio ao quadrado vezes a altura da água, onde o raio é de 1 metro e a altura da água de 1,5, que é metade da altura total. Como as alternativas estão em função de π, nós não vamos substituir nessa questão por 3,14, certo? Então, vai ficar bem mais fácil. Então, o volume da água vai ser π vezes raio ao quadrado, que é 1 vezes a medida da altura de 1,5. 1 ao quadrado quer dizer 1. 1 vezes 1,5 equivale a 1,5 π metros cúbicos. Então, a resposta é a letra A. Então, facilita bastante. Muitas das questões é não colocar o valor de π. Então, os cálculos ficam bem mais simples, bem mais curtos, certo? E essa daqui está assim, bem fácil. Por último, nós temos esse daqui do galão de leite. O leite produzido em uma fazenda é transportado em galões que são recipientes cilíndricos, como o da figura abaixo. Para não entornar durante o transporte, cada galão terá sua capacidade máxima atingida quando o nível do leite estiver a uma altura de 60 centímetros em relação ao fundo, conforme indicado na figura abaixo. Então, esse galão ele vai comportar o leite, vai encher de leite apenas até a altura de 60 centímetros, que é exatamente a parte que forma um cilindro. Mauro comprou um galão como esse, contendo leite até sua capacidade máxima. Ele vai vender todo o conteúdo do galão em garrafas que contêm 1 litro cada uma. Quantas dessas garrafas, no máximo, Mário pode vender? Então, primeiramente, nós teremos que achar a quantidade de leite que tem. Observe que se eu quero saber a quantidade de leite em litros, tem que haver uma conversão nas unidades. Então, aqui eu vou calcular o volume e a gente vai converter para a capacidade. Isso é bem simples, tá? Basta lembrar que 1 litro equivale a 1000 ml e assim a gente vai converter. Então, vamos à resolução. Primeiro, vamos calcular o volume do galão.
porque tem um formato cilíndrico até a altura máxima, e está com leite até essa altura. Ou seja, a altura máxima é de 60 centímetros. E observe que o raio lá na questão é de 20 centímetros. Então, o volume do leite no galão vai ser 3,14, que é a forma do volume, é 3,14, que é o π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, 3,14 vezes 20 ao quadrado, vezes 60. Primeiro, calcula-se o quadrado. 20 vezes 20 dá 400. Então, 3,14 vezes 400 vezes 60 dá 75.360 centímetros cúbicos. Então, agora vamos à conversão. Tá? Transformar centímetros cúbicos primeiramente em ml, pois é igual. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, teremos 75.360 ml. E transformar ml em litro, basta dividir por 1.000, pois 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, basta voltar 3 casas decimais para a esquerda. Da direita para a esquerda, conta 3 números e coloca a vírgula. Então, ficou 75,360 litros. Ou seja, 75 litros e 360 ml. Então, como ele vai vender esse leite em garrafas de 1 litro, ele vai poder vender 75 garrafas de leite, tá? Pois ele tem então 75,360, os 360 apenas em ml, então não dá para encher mais uma garrafa de 1 litro. Observação aqui embaixo, para transformar ml em litro, devemos dividir por 1.000, pois 1 litro é igual a 1.000 ml. Resposta na letra B. E por hoje, né, a nossa correção. Qualquer dúvida, é só me procurar no WhatsApp, onde a gente está à disposição, onde eu estou à disposição para tirar as dúvidas, certo? Aquele que tiver dúvida, procure, por favor, tá? Não guarde as dúvidas com vocês.